Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje galera nós continuamos ainda falando sobre esse tema, que é o tema da epistemologia, só que hoje eu vou falar sobre um conceito que ele é pouco estudado a partir da ótica de outras disciplinas, como as disciplinas de ciências mais exatas, e muito trabalhado na filosofia e também nas artes. Qual que é esse conceito? O conceito de imaginação. Não que a imaginação não seja necessária para as ciências, é o exercício mais importante para a prática da ciência. Porém, dentro dos nossos currículos escolares, dentro daquilo que nós estudamos na escola, pouco falamos sobre a importância da imaginação e o porquê que ela representa grande parte dos esforços para se fazer ciência, tá? Mas antes disso, pessoal, vou fazer uma breve recapitulação daquilo que nós vimos nas últimas aulas, tá? Então, pessoal, lembre que eu falei para vocês sobre essas três perguntas fundamentais, né? O que eu conheço, como conheço, o que eu posso conhecer, né? Daí também falamos sobre a relação entre o olhar e a filosofia, né? Lembre que eu falei para vocês que existe uma diferença fundamental entre o olhar contemplativo, que busca apreciar, se conectar com algo externo à consciência, e o olhar investigativo, que busca, a partir da consciência, adequar a percepção ao mundo para poder interpretar o mundo, para poder descrever o mundo. Então, o olhar contemplativo ele é mais passivo. Eu recebo as informações externas para criar experiências e memorizar essas experiências. Já o olhar investigativo, ele vai se inserir na realidade, intervindo na realidade, vai querer modificar a realidade de alguma forma a partir da perspectiva investigativa de tentar entender como a natureza funciona para dessa forma conseguir manipular a natureza ao favor dos seres humanos, né? Porque se eu consigo compreender, por exemplo, como é que funcionam os micro-organismos, no caso de um vírus, uma bactéria, eu posso produzir medicamentos, posso produzir vacinas, etc. Então, esse olhar investigativo ele é muito relacionado a um exercício, a um preparo, a uma formação. Para você desenvolver esse olhar investigativo, você vai ter que criar um repertório de critérios, de referências, de pressupostos para que você tenha o olhar cada vez mais treinado. E aqui o olhar no sentido figurativo, né? Eu posso usar outros sentidos e eles vão sempre ter como elemento fundamental a nossa capacidade de abstrair isso, ou seja, de racionalizar. Não só observar a natureza, mas explicar isso de maneira racional, de maneira argumentativa. Por que isso é importante? Porque isso estabelece uma comunicação entre aquilo que alguém, um espectador, olhou e investigou e como ele vai transmitir isso para as pessoas. Então, esse olhar ele é subjetivo, ele é de uma pessoa, ou ele pode também ser de um grupo, compartilhado por um grupo, mas ele sempre vai ser traduzido de maneira abstrata, com a linguagem, tá? Então, pessoal, dito isso, eu já vou aqui conectar a ideia de imaginação, porque a imaginação é a nossa capacidade de criar imagens mentais e dessa forma poder projetar essas imagens mentais que eu criei na minha consciência em aspectos da própria realidade, tentando buscar estender o meu olhar, né? Expandir o meu olhar sobre a realidade. E essa imagem aqui ela é muito significativa porque a escada aqui representa aquilo que você constrói de maneira criteriosa, os saberes que você tem. E cada degrau aqui te permite sair de um mundo limitado, de um mundo muitas vezes feio, né? Como aqui esse muro pode demonstrar, né? Até aqui o escrito do muro, né? O começo é aqui, né? Porque se você consegue estabelecer uma conexão entre esses critérios, o teu olhar vai muito mais além, né? E aqui é a ideia do cosmos. Os limites do meu conhecimento, mesmo ele sendo sempre algo que eu nunca vou conseguir superar, eu posso estender esses limites. Eu posso enxergar além, eu posso enxergar mais longe, tá? Então aqui, pessoal, o termo imaginar vem do latim, né? Imaginare, que significa formar uma imagem mental de algo, derivado
da palavra imago, imagem, representação, da mesma raiz de imitar e copiar, fazer semelhante. E também do grego nós temos aqui a ideia de mimesis, que é criar uma imitação da realidade. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma pessoa e eu vou criar uma estátua, fazer um quadro. Eu estou criando uma representação, estou fazendo uma imitação da realidade, mas não é a realidade mesma. Então, o ato de imaginar é o ato de criar uma imagem mental, criar uma representação interna, para que dessa forma você possa estender o seu alcance enquanto sujeito, enquanto consciência, para além de elementos reais. Por que isso é importante? Porque com o exercício da imaginação eu posso fazer exercícios de previsão, ou eu posso pensar ideias que ninguém nunca pensou. E a imaginação, ela não é necessariamente fantasiosa e desconexa da realidade. A imaginação, ela pode articular uma série de elementos que são críveis, que existem na realidade. Como, por exemplo, eu posso imaginar que daqui um ano não vamos ter mais pandemia. É possível isso? É possível. Então essa é uma imaginação que eu estou fazendo a partir de elementos críveis, elementos que são prováveis, que podem acontecer. Mas eu também posso imaginar coisas que não existem, como um unicórnio. O unicórnio é o resultado de duas referências, um chifre e um cavalo. Então eu junto essas duas coisas e crio um ser mitológico. Ou eu posso pensar numa montanha de ouro. Eu junto duas coisas que existem, a montanha e o ouro. Juntando essas duas coisas eu crio um elemento que não é crível, que não existe na realidade, mas que é fruto da minha imaginação. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós falamos de imaginação, o senso comum, né, geralmente as pessoas pensam que imaginar alguma coisa é apenas imaginar algo que não existe. Mas não, às vezes o ato de imaginar é o ato de pensar algo provável, mas que ainda não é concreto, que ainda não foi descoberto, sistematizado. Por isso que os cientistas, eles trabalham muito com a imaginação, os cientistas e os filósofos, porque eles trabalham em concepções possíveis, que podem vir a existir. Aqui que nós entramos com o elemento da hipótese. Lembra que nós já falamos sobre o que é uma hipótese, que é uma suposição fundada em critérios, fundada em ideias, em argumentos. Então a imaginação é o elemento que permite a um cientista ou alguém que pensa filosofia imaginar teorias, imaginar possibilidades, imaginar variáveis, e dessa forma você pode estender mais a capacidade dos indivíduos de pensar o mundo à sua volta, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei para ilustrar esses dois personagens da história da Alice no País das Maravilhas, né? Nós temos aqui a Alice e a Rainha de Copas, né? Por que eu coloquei esses dois personagens? Porque essa obra, ela tem como elemento fundamental, elemento que atravessa toda a história, a concepção de imaginação. Então nós temos um personagem que veio do mundo real para esse mundo fantasioso e busca através da sua imaginação formas de sair daquele mundo fantasioso. Então ela busca uma solução. Então muitas vezes ela faz perguntas que têm uma intenção racional, uma intenção lógica, mesmo que ela esteja ali perdida naquele mundo, né? Já a Rainha de Copas, ela é intempestuosa, ela não consegue controlar a sua raiva, controlar a sua paranoia. Então ambos os personagens usam a imaginação, porém a Alice usa a imaginação de maneira criativa para tentar entender o que é aquele mundo, para tentar adequar aquele mundo estranho à sua compreensão do que é a realidade, enquanto a Rainha de Copas usa a sua imaginação para criar paranoias, para criar um senso de perseguição. Então ela acha que todas as pessoas à sua volta são ameaças em potencial. Então ela usa a sua imaginação para criar paranoias. Então a imaginação ela pode ser algo que nos permite desenvolver ainda mais nossa capacidade enquanto sujeitos, enquanto pessoas pensantes, ou ela também pode criar imagens que são desagradáveis, que são perturbadoras. Por isso que nós temos que sempre exercitar
vários tipos de imaginação. A imaginação artística, a imaginação científica, a imaginação da previsão do futuro, das nossas próprias vidas pessoais. Isso é muito importante. Isso também envolve uma outra questão que é sonhar com um futuro que pode ser melhor. Então a imaginação ela vai contribuir para que isso aconteça. E quanto melhor for as suas perguntas, as suas reflexões sobre o que pode vir a acontecer, melhor você vai poder conduzir a sua vida, as suas escolhas, etc. Então, a imaginação ela não serve apenas para pensar o mundo do ponto de vista macroespacial ou das coisas que estão à nossa volta. A imaginação ela também serve para pensarmos o que é a nossa vida e como nos situamos em relação a tudo que está à nossa volta. Então, imaginar, pensar coisas que não são concretas, né? Projetar, criar imagens mentais, e essa é a origem da palavra imaginar, representa um elemento fundamental para a criação da nossa própria identidade. Ok, pessoal? Então, é isso. Eu quero que vocês conectem essa concepção de imaginação com a criação de hipóteses. Então, o cientista, ele também usa a imaginação. A filosofia também usa da imaginação. Assim como um artista vai imaginar, vai criar uma imagem mental na sua cabeça e depois ele vai expressar isso em uma música, em uma pintura, em uma escultura, em uma peça de teatro. Mas primeiro ele imagina isso na sua própria cabeça. Beleza, pessoal? Então é isso. Fiquem atentos, são postadas no portal e até a próxima aula. Um abraço.